Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Jogos aos Montes. Sim, eu sei, eu tenho andado meio desaparecido, mas tenho boas razões para isso. Tenho andado à procura de emprego, tenho andado aí a sondar o mercado e aceitar pessoas, tenho andado aí a submeter propostas a escolas e autarquias e tudo o resto, e também ando em formação. Por isso o meu tempo tem sido escasso. Para não falar de outras coisas como páginas de artesanato que tenho em conjunto com a minha namorada, mas o que interessa é que temos aqui um vídeo e desta vez tenho novidades, porque no meio deste caos todo também estive a tentar ser criativo e fazer coisas, e em conversa com algum pessoal aquilo que me faltava fazer, uma vez que também tenho os meus próprios jogos narrativos e tudo o resto, é criar uma marca. E foi precisamente isso que também andei aqui a fazer nos últimos tempos, arranjar uma imagem, arranjar um nome engraçado, e foi então que surgiu a Insight Games. No meio disto tudo também aproveitei para dar uma cara nova a estes jogos que aqui estão, e já vou falar um bocadinho sobre cada um deles. Ora então, para começar, porquê Insight Games? A minha filosofia de jogo é que quanto menos regras um jogo tiver e mais intensas elas forem, melhor. Isto porquê? Porque eu gosto muito de jogos que são fáceis de explicar, que se explicam em 5 minutos e depois se manifestam numa experiência de jogo altamente imersiva. Se bem, eu sei que há pessoas que não gostam muito deste termo, mas uh, bear with me. No meio disto tudo, uma vez que alguns dos meus jogos, nomeadamente aí o do Darkest Side, o do Reunion, prendem-se um pouco com questões de análise e de introspeção, e como também sou grande fã de questões como, por exemplo, o terror psicológico e coisas do género, o termo Insight, como aquele skill em Dungeons and Dragons, fazia todo o sentido. E depois temos aí o logo da questão das caras e do cérebro barra ideia, e pronto, juntou-se o útil ao agradável, fez-se aquela fusão ao Dragon Ball e tudo se pareceu alinhar. Relativamente aos jogos, então vamos começar da direita para a esquerda. Os jogos já andaram a circular por aí há uns tempos, quando eu estava com o Itch.io basicamente a título pessoal, mas estavam numa fase mais embrionária e agora levaram com uma versão mais atualizada das regras e também com uma imagem diferente. Vamos começar então da direita para a esquerda, o The Reunion. É um jogo basicamente tipo Among Us. Curiosamente, quando eu publiquei o jogo, o Among Us teve o seu boom, conforme nós conhecemos. E prende-se muito à mesma premissa. É apenas com uma ressalva de que, em vez de sermos exploradores no espaço, nós somos um grupo de amigos que decidiram ter uma reunião qualquer, ou um jantar, ou um almoço, para partilhar aquilo que têm dado a fazer, nomeadamente alguns sucessos, e quizás esfregar na cara das outras pessoas. Aqui a parte mais interessante é que todos os amigos têm rancores uns com os outros, e há um deles que se vai destacar por querer limpar a sala com o resto do pessoal. Pronto. E depois é um jogo que usa um baralho de cartas. É que no início do jogo são distribuídas ou tiradas por cada jogador cartas de face, e consoante a carta de face que sair vai determinar quem é o anfitrião e quem é que será o assassino. E depois, com base naquilo que vai acontecendo, o assassino vai fazer aquilo que se predispõe a fazer, e depois o resto do pessoal, mesmo que não tenha uma agenda nesse sentido, podem também fazê-lo. Como têm os seus rancores, podem querer manifestá-los seja de que maneira for. E depois, pronto, vamos lá ver como é que a coisa corre. O The Darkest Side. The Darkest Side é um jogo mais intimista, é um jogo
que prevê um mestre de jogo e um jogador, e é um jogo que visa confrontar o jogador, e quando digo jogador, mesmo o jogador não é a personagem do jogador, com os aspectos menos positivos que a pessoa detém. Ou seja, se eu não gosto de uma determinada coisa, vou partilhar isso com o mestre de jogo, e o mestre de jogo vai certificar-se que essa coisa me vai amedrontar durante toda a experiência de jogo. E cabe-me a mim, perante essa realidade, perante essa insurgência desses episódios que me deixam muito desconfortável, procurar sobreviver durante o jogo. Há aqui truques, há aqui mecânicas escondidas que apenas o mestre de jogo conhece, o jogador não pode conhecer. É mesmo essa a intenção do jogo, mas é um jogo pesado e poderá resultar em experiências bastante interessantes, partindo do princípio que a malta está predisposta a sujeitar-se a esta experiência. O The Last Cookie in the Pack, pronto, é um jogo que é Brasil, em que a malta está basicamente a jogar usando bolachas. Não é necessariamente um jogo narrativo, podemos fazer essa projeção, mas não é. É apenas um pequeno joguito para a malta se rir um bocado e caracterizar bolachas e fazer assim umas bagacadas engraçadas. De tal maneira que a primeira regra do jogo é arranja pacote de bolachas e comam as bolachas todas até ficarem com tantas bolachas quantos os jogadores estiverem a jogar. E o Murphy's Law. O Murphy's Law é um jogo que criei porque eu sou um azarado do caraças, tudo aquilo que me predisponho a fazer corre mal. E tenho andado constantemente a lidar com más situações atrás de más situações. Não vou pronunciar sobre isso aqui, senão nunca mais acabaria o vídeo. E como uma das formas que eu arranjei de fazer coping com tudo aquilo que me acontece é gozar comigo próprio, decidi então pegar nessa vertente do humor e criar este joguinho em que os jogadores podem ter certeza que muito provavelmente tudo aquilo que ele se predispõe a fazer, por mais ambicioso, por mais simples que seja, muito provavelmente vai correr mal. E quando vai correr mal, vai correr mesmo mal. Não, é um jogo caótico, mas é engraçado à mesma. E bom, lá está. Todos os jogos têm este denominador que são simples. As regras não são nada por aí além e permitem horas e horas de jogatana, tantas com uma grande vertente de rejogabilidade, que é algo que também tem o seu valor. Desta feita, podem ir ao meu Itch.io, aqui, basta procurar Inside Games, e também podem ir ao Facebook, onde eu irei atualizar o ponto de situação sobre cada um dos jogos, fazer breves apresentações, se calhar fazer algum playtest em direto ou algo do género. Vamos ver, ainda estou aqui nesta fase de descoberta, alinhar todas as circunstâncias. E para além das plataformas, também irei alocar tudo para o meu Ko-fi. Por isso, se quiserem também estar a par de todo o conteúdo que eu lá submeto, podem fazê-lo, claro, podem seguir, podem deixar lá o cafezito. Toda a ajuda é bem-vinda. E como tal, estejam à vontade para tirar as vossas dúvidas nos comentários, estejam à vontade para dizer o que acharem por bem. Eu tratarei de ler assim que de tal for possível. E é isto, meus caros. Posso aqui visitinha, ponham estes jogos na mesa, digam o que acharam, se acham que há algo que precisa ser calibrado ou não, ou esperar que não, mas nunca se sabe. E vemo-nos por aí, muitos jogos, muitos sucessos críticos, e vemo-nos no próximo vídeo.